Pronto, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos. Inicialmente, queria agradecer, né, a presença de todos vocês. Como eu falei, de cara já estão de parabéns aí de dedicar uma segunda noite para vir conhecer mais alguma coisa. Com certeza, se vocês estão aqui, é porque vocês são pessoas que querem melhorar o ambiente de trabalho, acreditam, né, que é possível ter um ambiente melhor de trabalho. Então, vocês vieram para o lugar certo e já dou os parabéns. Eu vou convidá-los, tá? Esse vai ser um workshop interativo, né? Apesar de que a ideia, tá? É para todo mundo saber. Se você estiver cozinhando, lavando louça, não tem problema, dá para você ficar ouvindo tranquilamente, né? A gente projetou para isso, mas quem puder, eu vou pedir para acessar aqui o Mentimeter, né? Ele é uma ferramenta para interação. Vocês podem ler pelo celular, que aí você lê esse QR Code, mas quem quiser também, o Bruno vai passar aqui no chat o link, vocês podem acessar pelo computador, tá? A única coisa que eu recomendo é o quê? Deixar aberto o tempo todo, porque vai ter vários momentos que eu vou perguntar coisas para vocês e vocês vão responder aqui no Mentimeter. Inclusive, para testar, vocês vão ver que está escrito em português ou em inglês, né? Falando que está tudo ok, ó, e aí você consegue dar um joinha. Ele está bem no meio da tela, então clica no joinha. Ó, e alguém já até viu o chat, né? Esse espetacular que mandaram, pode testar, é o comentário. Vocês conseguem só mandar uma coisa pronta ou escrever uma mensagem, ó. Só tem que tomar cuidado com essa, porque ó, ela aparece e já some, tá? Então, se eu não ver na hora, pode ser que eu perca. Então, se você tiver uma pergunta mesmo para fazer, eu sugiro usar esse recurso que até alguém já usou, que é o de perguntas. Ó, alguém mandou o olá na pergunta, eu vou até mostrar para vocês como que aparece, ó. Tá vendo? Tem um olá. Eu vou falar que eu já respondi, mas se vocês tiverem, cadê? Aqui, marcar como respondida. Se vocês tiverem perguntas mesmo que eu precise responder para vocês, vocês podem colocar nesse iconezinho de pergunta, tá bom? Que daí lá no final, né? Como eu falei, para a gente ajustar o timing, tudo, eu vou esperar até o final para abrir para essas perguntas. Porque daí quem precisar correr, tiver cansado, pode ir, né? Mas quem quiser, fica, que a gente responde todas as perguntas. Tá, ó, quem testando, muito bom. Então tá testado. Vamos guardar aqui essa opção para perguntas. Inclusive, se você vê uma pergunta que você também faria, você pode dar um joinha aqui para votar nela, porque daí eu sei que tem mais pessoas interessadas. Então, temos quantos joinhas? Hoje eu estou um pouco cego, não sei. Acho que talvez por meu dia ter sido nota 8. 20, muito bom. Um ponto de interrogação, quando alguém clicar, eu vou imaginar que vocês têm uma dúvida, mas aí ficaram em dúvida sobre o que eu falei, aí eu explico melhor, tá bom? Mas vamos que vamos, mais um teste. Assim, gente, se for testar, testa aqui no comentário, que é o outro botãozinho, que aí a gente vê aqui. Mas vamos lá, que temos bastante coisa para ver. Sempre que for importante, a interação vai aparecer de novo o QR Code para vocês, ou essas instruções ali em cima. Aí, se vocês perderem a conexão, vocês podem acessar, tá bom? Então, agora já chegou uma boa galera. Vou agradecer novamente por vocês estarem aqui. Eu sou o Thiago, né? Eu trabalho hoje com gestão e liderança moderna e vários temas aí dentro do design organizacional, agilidade, RH ágil, né? O que eu tenho respirado aí no dia a dia, e inclusive o que eu vou comentar hoje tem tudo a ver com isso, né? Que é usar um conhecimento mais atualizado para a gente fazer uma boa gestão, uma boa liderança, né? Quem já viu eu me mexendo aqui deve ter percebido, ó, que eu tenho umas tatuagens, né? Uma coisa que eu tenho como hobby, se bem que já faz um tempo que eu não faço nenhuma nova, mas eu gosto bastante. Quem tem tatuagens aqui, dá um joinha para cima quem tem tatuagem, dá um joinha para baixo quem não tem tatuagem. Aí a gente já vai testando todas as possibilidades. Hoje é mais o grupo dos não tatuados, hein? Coloca um ponto de interrogação quem quer fazer uma tatuagem, mas ainda não teve coragem. Aí, Doris, eu só vou te pedir, ó, o Bruno colocou o link aqui, você também pode acessar. Sempre que eu falar joinha, tudo, é para fazer pelo celular aqui no Mentimeter, tá? Que vocês acessam e aí vocês conseguem acompanhar pelo celular. Mas se colocar aqui no chat, não tem problema, o importante é participar. Acho que no fim ficou
balanceado, mas se somar quem tem tatuagem e quem quer fazer, acho que o time tatu aqui ganhou, né? Das 9 às 7, então a gente está ganhando, muito interessante. Então vamos lá, que a gente tem bastante coisa para ver. Guardem essa imagem, porque eu vou falar dela mais para frente, mas primeiro eu queria saber onde vocês estão, né? Onde que a gente alcançou? Então, vocês vão ver que aparece um mapinha para vocês, é só clicar em qualquer lugar do mapa e enviar. Aí vai aparecer aqui na tela para mim. Quem estiver fora do Brasil, né, se for lá para a América do Norte, clique em cima do mapa, se for aqui para a África, Europa, no lado direito, né? Para o lado esquerdo, dependendo do mapa que a gente vê, não tem nada, né? Mas se for aquele mapa novo do IBGE, já tem o que é a Ásia, a Austrália aqui do lado esquerdo. Boa parte está em São Paulo, mas temos um pessoal ali no sul, uma galera ali de Minas, Bahia. Nossa, hoje já apareceu alguém do norte, boa, achei que não ia ter nenhum representante do norte. Quem colocou Goiás ali, será que é perto de Brasília? Eu vou estar em Brasília em agosto, inclusive hoje acabou de chegar minha passagem aqui, então já está confirmado que irei para Brasília ver o pessoal de lá. Passar calor, né? Em agosto, será que já vai estar quente em Brasília? Mas vamos lá. Estamos muito forte aqui no sul e sudeste. Então, gente, outra coisa, só para a gente poder começar e eu saber quem que está aqui, esse público, né? O que que você conhece desse termo, Management 3.0? Já ouviu falar, conhece, já fez workshop? Escolhe aí qual opção que melhor se adequa a você. Ah, temos bastante pessoas que já fizeram workshop, olha que legal. O bom é que, assim, esse atual, né, que eu vou falar hoje, é mais para essa galerinha do só ouvir falar, ou conheço bastante, ou não sei bem o que é, mas quem já fez o workshop, né, com certeza sempre tem algo novo aqui, outra ótica, outra forma de explorar. Deixa até eu esconder aqui para a gente ver o gráfico direitinho. Então, tá no meio a meio ali. Então, acho que vai ser bem proveitoso para todos vocês. E a gente já está com o Ibope ali de 25 pessoas, 26. Então, continuem assim, que me ajuda bastante aqui ver que vocês estão interagindo e estão comigo, né? Vamos lá, então. Ah, lembrei, né? Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, quem tiver lá deve ter visto, mas a gente vai sortear hoje um livro, né? Então, esse livro aqui é um livro quase de cabeceira para a galera que gosta de liderança, gosta de criar melhores ambientes. Então, quem ficar até o final vai ter um formuláriozinho no Mentimeter mesmo e a gente vai sortear uma cópia. A cópia física mesmo, então a gente vai mandar para casa da pessoa, mas tem que estar aqui até o finalzinho, tá? Então, quem quiser ganhar o livro, dá o joinha aqui e já saiba que vocês vão ter que estar aqui até o final. Aí, entre as pessoas que estiverem aqui, a gente vai fazer esse sorteio, tá bom? Aí a gente pega o endereço certinho e manda para vocês. Pelo jeito, tem bastante gente aqui que está querendo o livro. Nesse livro, gente, é obrigatório aí para quem quer fazer uma liderança moderna e atual. Legal? Muito bom. Então vamos lá de história, né? Eu trouxe uma historinha hoje, eu fui um pouco mais a fundo, resolvi revelar umas coisas interessantes sobre a minha trajetória, mas essa foto aqui é uma época que inclusive, eu revi esse material ano passado e eu fui procurar uma foto que representasse prazo, deadline, né? Eu digitei lá deadline e essa foto apareceu, porque foi uma época que eu trabalhei em projetos super impactantes, assim, de cobrança muito grande, e eu lembro muito que até hoje, né, tinha uma gestora que falava, Tiago, essa data está escrita em pedra, tipo assim, você tem que fazer o que for necessário, mas a gente não vai conseguir atrasar, tem que fazer, doa quem doer, e na verdade, para mim, doeu bastante, né? Foi uma época que o estresse, a cobrança e a pressão era tão grande que eu cheguei até a ficar doente, né? Hoje a gente chama tudo burnout, na época não estava muito comum esse termo, mas olha que interessante o que aconteceu. Interessante não, né? Hoje, olhando assim, é interessante, né? Mas eu simplesmente tive esse relatório aqui do meu médico na época, tá vendo? Passei a apresentar dificuldades em acompanhar tarefas, dificuldade no trabalho criativo, voltou em alguns momentos a se sentir ameaçado. Eu ficava, né, tão tenso assim que eu sentia ameaça para todo lado. Eu não conseguia, tá vendo? Percebendo que não conseguia mais recuperar. Eu tinha medo, que eu falei assim, gente, acho que eu nunca mais vou conseguir
trabalhar como eu trabalhava. Eu gosto muito, né? Eu tenho essa. Vocês estão me vendo agora, né? Eu gosto muito de estar presente, de fazer, de acontecer. Mas quando eu olhei esse relatório, eu falei assim, gente, será que eu vou ficar assim para sempre, né? Pergunto até para vocês, o que que vocês já tiveram aí como gestores, como líderes? Quem já teve depressão, insônia, perdeu a noite, estresse, burnout? Alguém já passou? Ó, tem um. Ah, pode pôr joinha. Quem já teve, quem já passou por isso, né? E eu ficava falando, gente, será que é preciso, né? Será que a gente tem que sofrer tudo isso para entregar um bom trabalho? Ah, tem uma pessoa que pôs um joinha para baixo. Ah, não, porque não precisa, né? Realmente não precisa passar por tudo isso. Mas eu passei, graças a Deus, eu consegui me recuperar, né? Foi uma jornada de recuperação, mas depois disso, né? Curiosamente, eu também fui para novos desafios, novos projetos, inclusive todas essas fotos aconteceram depois disso, e elas são principalmente de dois grandes momentos da minha carreira, né? Que foi quando eu percebi que envolver as pessoas, trabalhar junto, pode ser muito mais produtivo, né? Então vejam que aqui tem fotos que representam a equipe discutindo um plano junto. Então, em vez de uma data escrita em pedra, é equipe, vamos montar um plano juntos, né? Aqui em cima, ó, todo mundo levantando a mão, quem já viu um voto de confiança? Né, que é a galera levantando a mão para dizer estamos confiantes ou não que vamos entregar. É a gente medir para ver se as pessoas estão. O professor Tom é o Tom aqui, né, de azul. Vocês virem o tamanho desse projeto, ele tinha até uma equipe de TV interna fazendo entrevista, tinha mais de 100 pessoas aqui nesse momento. Mas a gente fez um trabalho, tá vendo? Usamos post-it, usamos tudo aquilo que algumas pessoas falam. Nossa, isso aqui é muito fofinho, né? O mundo não é bem assim. Mas esse, como eu falei, foram dois dos projetos mais relevantes da minha carreira com resultado incrível, né? Então, o que que eu percebi aqui? Tem uma forma de fazer diferente, uma forma em que todo mundo pode fazer parte e pode, por mais que seja um trabalho mega pesado, puxado, não era fácil fazer. Esse aí foi um evento assim megalomaníaco, mas todo mundo saiu vivo, né? Ninguém chegou com um atestado daqueles igual o meu. E um tempo depois, isso aqui foi lá em 2018, né? Um pouco depois dessa época, eu resgatei essa foto, nem sabia que ela existia, mas quando eu fui fazer o treinamento do Management 3.0, né? Esse carinha de óculos aqui foi o meu instrutor na época. Olha eu ali no fundo, tá vendo? Eu ainda estava num processo de ficar pleno, então eu ficava mais. Se bem que eu gosto de aparecer em foto, assim, só a carinha ali no fundo. Então, esse foi o dia que eu aprendi sobre o Management 3.0 e eu acabei vendo que existia alguém que escreveu sobre tudo isso, de como fazer uma gestão mais legal, uma gestão mais inclusiva, e eu comecei a aprender tudo isso lá, né? Desde então, eu venho me dedicando muito a tudo isso, né? Nem lembrava que tinha essa foto. E o que que acontece, né? Uns 12, 13 anos atrás, não é uma coisa tão atual assim, as empresas estavam se questionando, né? Como motivar as pessoas, como mudar a cultura de uma empresa, como fazer os gerentes pensarem diferente, né? Parar com essa ideia de se vira, faz, mesmo que você fique doente, como fazer as equipes serem mais responsáveis, como que a equipe pode colaborar mais, trabalhar mais junto e confiar, né? Como que os gerentes podem confiar nas suas equipes. E, por fim, tornar o negócio mais ágil, né? Esses questionamentos que fizeram surgir esse modelo de gestão que a gente trabalha aqui, né? Eu vou até perguntar para vocês, né? Aqui a gente tem os desafios que aconteciam nessa época. Acredito que a boa parte deles ainda estão presentes hoje. Mas qual que é o desafio de vocês? Vocês no dia a dia, o que que enfrentam de desafio? Escrevam aqui no Mentimeter. Sempre que vocês não conseguirem, não estiver aparecendo o que precisa, é só você atualizar, né? Puxa, arrasta para baixo e aí ele atualiza, você consegue escrever. Que desafios você tem no seu dia a dia? Tenta escrever algo que comece assim: como podemos, por exemplo, como podemos não ter burnout? Não ter burnout. Esse vai ser o meu. Ou então uma dúvida que eu também colocaria, como podemos aprender tanta coisa com tão pouco tempo, né? Aí, ó.
melhorar a comunicação, criar um ambiente de confiança de verdade. Olha, esse é importante, né? Despertar o interesse das pessoas em aprender, se atualizar. Olha, vocês que estão aqui já podem pensar, né? Por que que vocês vieram até aqui? O que que fez vocês vierem até aqui? Alinhar um time a uma estratégia, amenizar a resistência da alta gestão. Isso é comum, né? A gente aqui na média gestão super topa, mas parece que a alta gestão. Gente, eu acho que é engraçado que a alta gestão em si, ela não é tão resistente assim, né? Mas é que ela não gosta muito de, não sabemos, não tem como, né? A gente precisa gerar confiança, né? Ó, conquistar a confiança de um novo time, liderar pessoas com dificuldade de aprendizagem, isso é uma coisa que tem que entender essa dificuldade, né? Será que é uma limitação? Será que é diz que a pessoa não está interessada, melhorar o clima organizacional. Uma coisa interessante é que ninguém. Ah, eu tenho acompanhado muitos líderes essas 2 últimas semanas e eu tenho visto muito que é manter pessoas boas e contratar pessoas boas. Mas eu imagino que tudo que vocês colocam aqui, no fim, vai ter a ver com isso. Manter atualizados em ferramentas tecnológicas, não deixar o time surtado, deixa eu ver que essa eu achei interessante. Entregar valor rapidamente sem deixar o time surtado. Ó, uma coisa que ajuda muito é não ficar mudando toda hora, né? Porque o que surta as pessoas é que é uma coisa de manhã e outra coisa à tarde, aí é complicado. Vamos ver o que que eu consigo endereçar aqui com esse conteúdo que eu vou trazer. Não vou conseguir resolver todos os problemas, mas a gente pode. Ó, senso de pertencimento, esse com certeza plenamente dá para fazer aqui. Mas vamos lá. Opa, peraí. Deu aqui para votar, né? Se vocês virem alguma coisa que vale a pena, vocês podem votar, mas hoje a gente não vai fazer votação, eu vou passar, deixa eu ver se eu consegui. Então, o que que aconteceu, né? Como a gente chegou aonde a gente chegou, né? Tudo começou no século passado, lá no século XX, onde surgiu a gestão, né? As empresas começaram a crescer, as fábricas começaram a ser muito grandes e foi necessário ter o gestor para cuidar daquelas pessoas. Só que nessa época a gente via a empresa como uma máquina, né? E as pessoas como pecinhas dessa máquina. Quem já assistiu o filme Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Que ele fica lá apertando o parafuso, aí aparece o cara no monitor, acelera ali, muda tal coisa. Esse é o estilo do Management 1.0. Um gestor ali de longe monitorando e fazendo intervenções na fábrica, né? Esse estilo surgiu lá nessa época, no século XX, porque era necessário. Só que ele surgiu em cima de um pensamento como esse do Ford, ó. Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Então, imagina isso. Eles não queriam que os trabalhadores pensassem, eles queriam execução. Tem uma outra frase do Ford, pior ainda, que ele fala assim: o problema quando eu peço uma mão é que vem um cérebro junto. Eles não queriam que as pessoas pensassem. Infelizmente, isso ainda está hoje em dia, né? Que é o tal do comando e controle. A única coisa que é legal corrigir aqui, que todo mundo acha que comando e controle é só dar ordem. Na verdade, comando e controle é um estilo em que as pessoas lá em cima decidem como as coisas têm que ser feitas, falam para as pessoas de baixo como tem que ser e controlam para ver se elas estão fazendo como tem que ser. Ou seja, é não dar autonomia, é determinar como as coisas têm que ser feitas e controlar para ver se elas estão sendo feitas assim. Que muita gente faz isso hoje, né? Mas ele foi bem sucedido lá no século XX, porque naquela época você tinha que ir lá apertar parafuso e não podia nem olhar para o lado. Hoje, será que no século XXI isso faz sentido? Né? Esses frameworks que foram criados por Ford, Taylor, Fayol, eles funcionam bem quando a gente tem uma tarefa muito previsível e repetitiva, né? Só que cada vez mais são as máquinas que estão fazendo isso. Eu já vi fábrica inteira que opera automaticamente, só precisa de uma pessoa de longe monitorando as máquinas, né? Agora, inovação, criatividade e resolução de problemas, que é o que a gente faz, não dá certo com esse estilo de gestão, né? Com tal da gestão científica. Então, hoje em dia, o que a gente realmente tem que fazer é isso, ser criativo, resolver problemas, né? Então, o que que acontece? Vocês conhecem exemplos de empresas ou lugares que ainda são assim? Pode falar assim, meu chefe, né? Que às vezes até a nossa empresa é mais legal, mas a gente tem um chefe controlador. Escreve aí os exemplos, né? Indústrias ou setores da indústria. O que que vocês acham que ainda trabalha nesse estilo 1.0?
Lembra qualquer coisa de dar o refresh aí para responder. Empresas familiares, já teve muitos chefes assim. Inclusive, eu já trabalhei numa empresa bem legal, mas vira e mexe vinha uma coisa assim, né? O fulano que pediu, e esse fulano era aquele nome que todo mundo tinha medo, né? Linhas de produção, que mais que a gente tem? Ninguém, o pessoal não lembra muito. Às vezes aparecia call center e tal, mas o McDonald's é um que usa esse estilo, né? A única coisa interessante, empresas tradicionais, fábricas de metalúrgica de pequeno porte, empresas sem metodologia ágil. Na verdade, gente, tem muita empresa aí que diz que tem metodologia ágil, mas por trás a gente tem um belo comando e controle. O legal é a gente usar, por exemplo, o McDonald's usa, mas ele usa com ciência, ele não usa por acaso, ele usa porque ele quer usar, faz parte da estratégia, né? Tive um chefe, tenho um chefe, um gestor que vive indústria 1.0. Empresas públicas, apesar de que eu tenho visto muita empresa pública que já está pensando em fazer diferente, indo atrás disso, né? Felizmente, as pessoas, muitas perceberam que o desafio é trabalhar com as pessoas, né? Máquina, a gente troca, a gente passa um óleo, mas você vê como uma pessoa chega com um atestado igual aquele meu, como que conserta aquilo, né? Não é passando um óleo, não é trocando uma peça. Então, a gente começou a ver o que a gente chamou e batizou de Management 2.0, que é quando a gente começa a falar assim, nossa, nossas pessoas são os ativos mais valiosos, né? O líder servidor, né, o gerente, ele tem que servir a equipe, né? Deixar a equipe fazer e ele serve a equipe, né? O Scrum Master não é um líder servidor, é bem essa ideia. Só que, ao mesmo tempo, ainda tem muito essa ideia da hierarquia. Até hoje, eu vejo empresas em que o Scrum Master se acha acima do time, né? E o Scrum não é isso, né? É um time em que todos são iguais. Mas o Management 2.0, então, tem esse viés. Por mais que a gente já valorize as pessoas, ainda é, no fim do dia, um Management 1.0 evoluído, né? Porque ainda tem o gerente que sabe das coisas, que toma a decisão final, que tem a palavra final. Inclusive, olha esse termo aqui, né? Ativos, né? Quem aqui se considera um ativo? Mas se você for ver, em muitos casos, você é uma linha numa planilha. E quando as pessoas vão conversar, nossa, eu tenho um headcount assim, um headcount assado. Então, as pessoas, né, recursos humanos é um termo ainda muito dessa época, em que a gente via as pessoas como recursos. Não, a Luciana está falando aqui que as empresas públicas estão mudando, mas ainda é muito difícil. É uma coisa que requer tempo, né? Mas é interessante saber que elas estão mudando. E quanto mais pessoas a gente tiver preparadas para esse mindset, melhor, porque as empresas públicas vão precisar muito, né, de pessoas preparadas para isso. Eu tenho visto muita edital, essas coisas, para trazer profissionais que conhecem. E outra coisa que aconteceu muito dessa época é a gente dar bônus por performance, né? Então, o Thiago está indo bem, então ele vai ganhar mais. Então, eu costumo dizer, né, que hoje mesmo se alguém falar para mim, nossa, Thiago, se você conseguir 20 joinhas nesse slide, a gente vai te dar um bônus. Isso aqui faria com que eu perdesse até minha vontade de realmente ensinar vocês. Eu estaria preocupado em conseguir joinha. Eu ia ficar gente, toda hora, gente, me dá um joinha aí, eu preciso disso para o meu bônus, né? Vocês já ligaram para algum lugar que a pessoa fala, ó, me dá uma nota aí? A pessoa te atende mal para caramba, mas no fim fala, ó, avalia aí, porque eu dependo muito da sua avaliação. Esse é bem o estilo 2.0. A gente está avaliando as pessoas e elas estão mais preocupadas com a avaliação do que o trabalho em si. Vocês falaram lá, né? Como criar senso de pertencimento? Você acha que dá para ter pertencimento assim? Se a pessoa no fim do dia está querendo cumprir uma meta? Como ela vai se sentir pertencente? Isso aqui a gente fala que é uma coisa que mata a motivação intrínseca das pessoas, faz as pessoas não fazerem algo porque elas acham que deveria, mas sim porque elas querem cumprir uma meta. Aí é difícil ter pertencimento, né? Vocês conhecem exemplos disso? Do 2.0 em ação? Pode escrever aí minha empresa ou algum setor. Eu sempre percebo, né, pelos lugares que eu passei, né, grandes bancos, grandes consultorias, eu vejo muito isso. Onde vocês veem o Management 2.0 em ação?
Enquanto vocês respondem, deixa eu ver o que que é essa pergunta aqui. Minha empresa. Ah, essa a gente vou tentar responder aqui. Como engajar os times? A maioria, lojas pequenas. Tem uma empresa que fala talentos humanos, mas não tem nada disso, é bem comum. Consultorias que têm PLR e PPR. É uma coisa interessante, né? Como que a gente promete uma PPR antecipada, né? É muito estranho e é uma coisa que gera muita resistência, né? As empresas por onde eu passei, o plano não quer dizer que não pode ter participação nos lucros, é legal, mas a forma como é feita acaba com a moral das pessoas, né? Muito bom. Grandes empresas. Tem esse cara aqui, o Douglas McGregor, vocês já viram ele? Infelizmente já é falecido, né? Ele é lá esse livro saiu na década de 60, que é O Lado do Humano da Organização, né? Ele foi tentar descobrir o que algumas empresas têm feito diferentes. E ele percebeu o quê? Que existe um negócio que ele chama de teoria X, né? As pessoas acham que o trabalho é desagradável, a gente, em situações comuns, vai evitar, né? Se puder, eu não saio nem da cama, se eu pudesse, eu ganhava na Mega Sena e saía correndo. Esse é o pensamento que a gente tem sobre as pessoas. Mas ele viu que muitas pessoas enxergam o quê? Que a gente sabe que o trabalho faz parte, a gente está disposto a trabalhar se tiver condições legais, né? Então a gente vai comprometer-se com objetivos se a gente acreditar neles, se a gente fizer parte dessa definição. Então ele chamou isso de teoria Y. E o fato é que, na verdade, não existem pessoas X e pessoas Y, né? O que muda é o jeito que a gente enxerga, né? A Pia Maria, ela fala assim, ó, como vemos as pessoas afeta a forma como a gente estrutura os processos de gestão. Então, se eu acredito que as pessoas são folgadas, se eu não ficar pressionando, ninguém vai fazer nada, eu crio mais controle. Só que quando as pessoas se veem controladas, elas começam a relaxar mais. E aí eu acho que eu tenho que controlar mais, tá vendo? O pessoal é folgado, então vou apertar mais. Isso é a visão X. Agora, se eu acredito que as pessoas estão dispostas a dar seu potencial, então o que que eu vou fazer? Eu vou criar um ambiente para isso. E aí as pessoas vão corresponder. E aí a gente cria um círculo virtuoso, né? Então a Pia Maria diz isso. Não é a forma que as pessoas são, mas como a gente acredita que elas são. Então, já convido vocês a começar a refletir. Será que eu estou olhando? Essa semana eu escutei alguém, semana passada, ninguém mais quer trabalhar, a gente só fica aqui. Mas é uma pessoa pensando pelo X, né? Porque, na verdade, as pessoas querem trabalhar, mas eu não quero fazer um trabalho que eu acho que não é necessário, que não é valioso. As pessoas querem trabalhar com algo que tenha valor, né? Então, para criar pertencimento, eu tenho que ver valor no que eu faço. E o Jürgen, que é esse carinha aqui que criou, né, boa parte disso, ele falou o quê? Que a gente vai tornar a organização mais saudável se a gente parar de olhar nós como uma máquina e olhar como uma comunidade, né? Como o que realmente parece ser uma organização. Então, aí surge o que a gente batizou de Management 3.0, que é o quê? Reunir todas as pessoas. Por exemplo, hoje a gente está aqui, deixa eu ver que sumiu minha colinha, temos 55 pessoas nessa sala. Eu tenho certeza que se eu colocar um desafio para vocês e der um miro, em meia hora vocês vão conseguir se virar e fazer. Só que vocês precisam saber o que que eu espero de vocês. Por quê? Porque a gente sabe se auto-organizar. Vocês todos aqui, quem aqui, coloquem para mim no chat que faculdade que vocês fizeram. Faculdade ou pós-graduação, qual foi a última formação que você fez? Análise de sistemas, administração, recursos humanos, escrevam para mim. Pode ser aqui no Miro, no Zoom. Olha eu confundindo as palavras. Química, MBA em marketing, psicologia, análise de sistemas, biomedicina, astrofísica, minha gente. Direito, engenharia de produção. Olha que time que a gente tem aqui. Se eu der um propósito, a gente cria uma empresa sensacional. Ó, alguém fez gestão em projetos ágeis. Agora, se eu ficar controlando e falando o que cada um tem que fazer, primeiro que eu não vou ter vida. Vou ter que ficar aqui só controlando vocês. E segundo, que vocês vão querer que eu vá para aquele lugar, né? Então, aí que é o espírito do Management 3.0. Contrate, traga as pessoas certas, mas dê condições para que elas façam o trabalho. Elas já estudaram, elas estão cheias de vontade de realizar. Olha, especialista em engenharia de software, olha que grupo que a gente tem aqui, né? Então, esse que é o espírito, né? A gente perceber que todo mundo, todos vocês, são pelo menos parcialmente responsável pelo sucesso.
e alguns vão cuidar do todo, né? Então, a minha equipe, a gente tem o Mentimeter, essa estrutura para permitir que um grupo de 55 quase desconhecidos consigam interagir de alguma forma. Mas se vocês não derem joinha, não der um sorriso, alguma coisa, como vai ser o sucesso disso daqui, né? Então, essa que é a ideia que a gente quer criar. Porque a gestão ela não pode ficar só com o gerente, né? As pessoas têm que aprender a fazer parte da gestão. Todo mundo fala assim, tem que ter senso de dono. Mas eu só vou ter senso de dono se eu realmente for o dono. Se eu puder criar, se eu puder desenvolver as coisas. Então, a gente tem que dar espaço para as pessoas trabalharem. Mas como, né? Como que não faz virar uma bagunça? Olha o que o Gabriel falou. O Gabriel foi um aluno recente nosso que aprendeu e ele falou ó, que ele consegue aplicar no dia a dia. Ele viu que evitar erros que afetam o desempenho da equipe, porque muitas vezes é a gente, né? Tem um autor que fala: se você pelo menos parar de desmotivar as pessoas, talvez você nem precise se preocupar em motivá-las. Porque a gente comete muitas coisinhas, né? Então, isso é uma coisa que o workshop do Management 3.0 inspira na gente. A gente começar a ser agente de tudo isso em vez de esperar as coisas acontecer. Mas se a gente fizer isso, né, deixar todo mundo tomar conta, o que que vai acontecer com os gestores? Será que a gente não precisa mais de gerente? Será que a gente vai eliminá-los, né? Essa imagem aqui é muito emblemática para mim. Essa árvore, ela fica na frente da minha casa, né, que é onde eu estou agora. E ela, um dia eu cheguei em casa, ela estava assim, né, toda depenada, que acho que foram podar, só que podaram até demais. Só que quando eu cheguei bem pertinho, eu percebi o quê? Que ela já estava começando a brotar ali, né? Ela já estava começando a se recuperar. E esse sábado, né, quando eu fui revisar esse material, eu fui ali na frente, olha como ela tá. Isso aqui, gente, foi um tempo atrás. Inclusive, depois disso, ela cresceu, podaram de novo e agora ela já está assim. Então, o que que aconteceu? Eu fui lá encher o saco dela para ela crescer. Falei assim: olha, eu quero uma sombra aqui, é tão bonito. E ela cresceu. Na verdade, gente, ela fez isso sozinha. Só que como que ela fez isso sozinha? Porque ela tinha as condições. Você vê até que ali na rua ela já está até quebrando a calçada aqui, porque ela está encontrando o caminho dela. A calçada é um limitador, mas nem isso segura a árvore. E é isso que a gente tem que fazer como gerente. A gente tem que criar o ambiente para que os nossos profissionais possam se desenvolver. Então, a gente tem que dar condições, né? Dar a água correta, a iluminação correta. No nosso caso, como profissional, a inspiração, o foco, o propósito da empresa, as ferramentas necessárias, o desenvolvimento necessário, e a gente tem que remover as ervas daninhas, remover tudo aquilo que atrapalha as pessoas. E aí as pessoas vão fazer, e vão crescer e vão se desenvolver. Não adianta você ficar cutucando. Árvore, preciso de você, preciso de sombra. É improvável que ela vá te responder. E aí tem uma frase para ilustrar isso, eu sou apaixonado, fiz questão de colocar aqui. Não faz muito tempo que eu achei essa frase do Alexander, que ele fala assim, ó: quando uma flor não desabrocha, você conserta o ambiente em que ela cresce e não a flor. E é esse o papel de uma liderança, uma gestão moderna. É trabalhar no ambiente, criar um ambiente propício para aquela flor poder se desenvolver. Porque você não vai lá e coloca uma folhinha no lugar, né? Você dá adubo, você dá água, e é isso que a gente tem que fazer. Tranquilo? Olha, a Aline fez MBA em liderança, tá vendo? A gente tem muito conhecimento valioso, a gente tem que ter condições para vocês conseguirem desenvolver, que é o gerenciar o sistema, não as pessoas. A gente tem que gerir e controlar o sistema, né? Os processos, o ambiente, mas deixar as pessoas fazerem o seu melhor. Hoje, essa frase ela tem sido muito assim: gerencie o sistema, lidere as pessoas, gerencie o sistema, desenvolva as pessoas. E o que a gente aprende em Management 3.0 é isso, é ferramentas para a gente conseguir gerenciar o sistema e deixar as pessoas, né? Pergunta agora, antes da gente seguir em frente e eu falar como, né? Como que a gente faz isso? Qual é o mindset da empresa que você está hoje? O que que você acha que predomina ali? Tem algumas classificações, provavelmente vai abraçar todo mundo, mas coloquem para mim aí. Temos 2.0, 2,5, temos 3.0, mas ainda aparece alguma coisa que eu acho que é
bem comum. Olha, temos alguém que é 3.0. Se puder falar, já diga qual é a empresa para a gente mandar os currículos. Coloca aqui no chat, se tiver vaga, já manda para o pessoal. Mas vocês percebem que é muito comum hoje as empresas estarem aqui, ó, em transformação, ou já estão lá, mas ainda precisa mudar algumas coisas, porque a maioria das empresas já está percebendo que precisa dar esse shift, né? Eu acredito, assim, piamente, de que não dá mais um futuro em que a gente faz a gestão como fazia antigamente, né? NTT Data, boa, né? Eu sei de área. O Tom, inclusive, que citaram aqui no chat, passou pela NTT e eu sei que ele deixou um legado bem legal lá, que o Tom é um cara porreta aí. Muito bom ver isso acontecendo. Então, o Management 3.0, como ele ajuda a gente? Ele não é. Porque lá na gestão científica tem a cartilha, né? O que você tem que fazer para controlar as pessoas. O management não é isso, né? O management ele tem vários jogos, ferramentas, práticas que ajudam o quê? Qualquer trabalhador a gerenciar a organização. Então, ele coloca a gestão na mão das pessoas. Hoje mesmo eu estava vendo um workshop lá de gestão e eles falaram assim, uma das coisas que você tem que fazer para as pessoas quererem estar na sua empresa, criar formas deles poderem participar das decisões. O Management 3.0 traz esse tipo de ferramenta, né? Então é para a gente olhar os sistemas de trabalho, é a gente conseguir jogar isso no nosso dia a dia. E o Jürgen, ele fala, né, que a gente tem que parar de ver a empresa como um diagrama ou alguma coisa, e sim como algo mais não linear, né? E aí que surge o nosso querido Marte, né? Quando ele veio aqui para o Brasil, ele conversou, né? O pessoal perguntou, né? Jürgen, por que que você colocou um monstrinho, né? Porque parece tão infantil, né? Foi uma pergunta que fizeram para ele, ó, esse é o Marte, da época que ele que desenhava. Vocês conheciam essa versão do Marte? Quem conhece o Marte? Essa é a época que ele desenhava, mas ele falou assim, eu estudei muito e eu percebi muitos termos técnicos, coisas maçantes, mas a gestão não precisa ser isso. Então, eu fiz questão de colocar uma coisa mais assim para que ela fique mais próxima da gente, né? E, por sorte, alguém foi lá e deu um reshape aí no Marte, mas o Marte, ele representa isso. O que que a gente precisa olhar do ponto de vista da gestão, né? Então, a gente precisa, por exemplo, cuidar da motivação das pessoas, né? A gente precisa criar um ambiente em que as pessoas estejam ativas, criativas e motivadas. Aquele mapinha que eu mostrei no início é o Personal Maps, que eu falei que eu iria falar novamente, que é uma ferramenta bem a cara do management, super simples, mas é uma forma da gente ver uma pessoa do jeito que ela é, uma coisa tridimensional, e não uma nota, não um número, né? Então, esse, inclusive, depois vai estar no e-mail, mas a gente vai mandar o template para vocês começarem a praticar, porque isso é uma coisa que dá para fazer amanhã e já começa a gerar esse movimento de valorizar as pessoas, conhecer-nos mais profundamente, né? Tem um pessoal do treinamento que a Aline, por exemplo, viu nessa parte da energizar, tá vendo? Da gente tratar o ambiente para criar algo mais agradável e motivador, né? Usar os cards de elogio, que é o Kudo Card, são tudo coisas que a gente usa nessa visão número 1, né? A Ingrid, ela olhou muito o Moving Motivators. Alguém perguntou lá, né? Como engajar as pessoas? Entender o que motiva cada um é uma forma de criar um ambiente engajador. E a gente explora tudo isso na primeira visão. A segunda visão é sobre a gente empoderar as equipes, né? Deixar que elas possam se auto-organizar. Para isso, uma das técnicas que a gente aprende no workshop são os 7 níveis de delegação, que é como a gente ir criando maturidade nas equipes para que elas assumam. Porque se eu quero estudar novas tecnologias, se eu quero poder fazer algo e crescer, eu preciso delegar. Se a gente não souber delegar, e não só delegar tarefa, mas delegar responsabilidades, eu nunca vou conseguir me capacitar e ter tempo, né, para estudar o que precisa. Inclusive, uma chave do que foi todo o meu sucesso lá depois que eu fiz o curso foi exatamente que eu gasto muito tempo estudando, muito tempo indo atrás de ferramentas e coisas novas. Mas para isso a gente tem que delegar, né? E aqui o Renato fala, tá vendo? Foi exatamente o empoderamento e desenvolvimento de competências que ajudou ele com o que ele aprendeu no workshop.
A terceira visão é dar às pessoas a restrição, né? Para onde a gente está indo, né? Nesse caso, o exemplo que eu trouxe é do livro de cultura, que é que cultura a gente quer criar, né? Como que a gente direciona as pessoas para elas fazerem os comportamentos esperados? Esse é um exemplo de um livro de cultura, que é algo que a gente costuma trabalhar. E a gente trabalha no workshop. O Lucas, ele entrou muito nessa linha. O Lucas é um cara que está numa farmacêutica enorme, que está fazendo uma transformação bem grande, e ele viu, né, como um banho de conteúdo com conceitos, liderar pelo exemplo, transformar o ambiente. O Lucas foi um cara que saiu daqui animado, aí, cheio de energia para transformar. A gente precisa desenvolver as competências das pessoas, né? Se elas não têm, né? Ao que, por mais Dream Team que a gente tenha nessa sala, tem gaps, e a gente precisa trabalhar isso. Não adianta eu esperar um resultado de vocês se vocês não têm a capacidade adequada. Então, uma ferramenta extremamente simples que a gente trabalha no workshop, mas poderosíssima, é a matriz de competências, que é a gente avaliar esse gap e conseguir trabalhar em cima dele. Eu amo essa daqui porque é de uma simplicidade enorme, mas tem muita potencialidade por trás dela, que a gente discute muito durante o treinamento, né? O William foi uma coisa que ele gostou. Ele até citou uma coisa que eu preciso pesquisar, ó, que ele vai usar um tal de Much Skills para conseguir trabalhar essa questão das competências, né? Então você vê que a gente aprende o conceitual para a gente poder escolher as ferramentas corretas. Quinta visão, cultivar a estrutura, né? Manter a comunicação e alinhamento das pessoas. Aqui a gente tem um clássico, né? Que é o Medler's Game, que é um joguinho para a gente desenhar equipes, entender como elas se relacionam, ver como a gente pode otimizar. Será que eu tenho um time focado, um time generalista? Como eu configuro? Como eu faço? Será que o modelo Spotify é o mais adequado para a minha empresa? É o que a gente trabalha muito nessa visão, mas assim, para a gente não chegar simplesmente aplicando o modelo Spotify, mas para a gente entender o que há por trás disso, né? Será que ele é a melhor solução para mim? Provavelmente não, mas a gente precisa saber julgar e avaliar. E por fim, né, eu percebi, eu fiz uma enquete no fim de semana e muitas pessoas falaram que um grande desafio é a mudança, né? A mudança, não tem alguém que fala a única constante é a mudança, né? No melhorar tudo, a gente trabalha gestão de mudança, né? Inclusive essas cartinhas aqui é exatamente o Change Management Game, que é uma forma da gente conseguir potencializar o processo de mudanças na empresa, tá? Então, essas cartinhas são bem legais. Ultimamente, eu tenho acertado muito mais na conversa com as pessoas. Muita gente fala assim, né? Nossa, já vou inserir elas na minha reunião de equipe, já vou começar a fazer isso para planejar as mudanças, porque por mais que seja um monte de carta, gente, é uma forma leve de fazer gestão de mudança. Aquela foto que eu mostrei do Tom lá na entrevista, um dos fatores que fez aquele evento ser um sucesso é que teve uma boa gestão de mudança. Mas isso é caro e é custoso. Mas esse jogo ajuda a gente a fazer de forma mais prática, né? Porque a gente precisa de coisas práticas para o dia a dia, né? A Ivry foi uma que curtiu esse aspecto, né? De não impor mudanças, mas a gente trabalhando pequenas mudanças, inserindo as coisas. Olha só, ansiosa para aplicar tudo isso na equipe. A Ivry foi até uma querida lá na última turma que ela nem é de TI, nem nada disso, mas ela estava super empolgada para aplicar, porque é aplicável, né, em qualquer setor. E como que a gente faz isso e o que que a gente exercita, né, em tudo isso? A gente tem que ver, esse é o triângulo de Mintzberg, né, que a gestão ela acontece dentro de um triângulo. A gente precisa da arte, da habilidade prática e de ciência, né? Então, o que a gente vê no Management 3.0 é ciência, tá? Tudo isso que eu estou trazendo, vocês viram que tem Peter Drucker, Pia Maria, o Mintzberg, são vários autores consagrados e estudos científicos que a gente aprende uma forma de aplicar na prática e que a gente usa arte. Arte no sentido de usar o visual, usar recursos artísticos para fazer a coisa acontecer, né? A gente não pode ser uma coisa maçante, né? Que a gente faz aquela apresentação de slides e tudo mais que ninguém entende nada, né? Estamos partindo aqui para os finalmente. Estamos no timing legal aqui. Vocês acham que isso tudo que eu falei sobre o Management 3.0 só funciona numa organização ágil?
Por exemplo, aquelas familiares que vocês citaram, as indústrias, será que não dá para usar o Management 3.0? Se vocês colocarem sim, que só funciona num ambiente ágil, não é que dá para a gente usar em outros ambientes, né? Será que no McDonald's dá para usar? Se você acha que sim, você vota aí no não. Ó, tem um joinha ali. Mas acho que eu tenho dois testes que é para mim mesmo, né? O primeiro é aquela do Management 1.0, né? Se ele pode ser usado. Mas aqui o não está ganhando. Quem achar sim, depois a gente conversa. Mas eu acho que mesmo o pior dos ambientes, imagina, eu fico pensando, né? Quem trabalha no McDonald's, fazer um personal maps com a equipe ali do restaurante. Pode ser muito interessante para eles se conhecerem, porque eles fazem isso naturalmente, né? Porque o pessoal às vezes sofre tanto que no fim o que vale para eles é as relações que eles criam lá dentro, né? Então eu acho que até no pior dos ambientes, o Management 3.0 alivia bastante o nosso dia a dia. Então, gente, quem quiser se aprofundar, claro que eu vou sortear um desses, né, que já vai para ser para começar, mas tudo isso, né, a parte muito de ciência, de desenvolvimento, está aqui nesses dois livros. O livro preto, né, eu sempre tenho o meu aqui comigo, a minha Bíblia do Management 3.0, mas infelizmente ele só tem em inglês hoje em dia. Né? Um dos meus projetos de vida é um dia tê-lo em português também, mas o Liderando para a Felicidade o pessoal traduziu, então vale a pena, né? Quem ganhar já vai sair na frente, mas quem não ganhar, depois entra aí no link que vale a pena vocês terem ele como referência, tá bom? Pergunta: qual a importância de conhecer esse tipo de abordagem aí para vocês, que são os líderes do futuro aí que vão tocar as empresas? Nossa, agora está imprescindível, muito bom, relevante, preciso aprender tudo isso. Aê, eu tô um dia esperando aparecer o vermelhinho aí, que é o irrelevante, né? Até, inclusive, o Management 3.0 tem esse nome porque ele é uma base científica sólida para toda evolução que a gente vai ter de gestão, né? Então, é muito legal. Eu considero imprescindível conhecer, né? Tipo, eu diria que é um dos temas obrigatórios aí para quem trabalha com liderança e gestão. E aí o Manuel, que é um querido nosso também, fez também essa última turma. Uma coisa que ele destacou foi exatamente a troca de experiências. Também o Manuel é um empreendedor, ele tem um time aí, hoje deve estar o quê? Com mais de 10 pessoas. E ele está trabalhando essas coisas e, olha, insights valiosos para a minha prática de gestão. Isso eu acho legal, porque aqui na Agilers e no próprio management a gente acredita muito no conhecimento prático, na troca, né? Por isso que a gente, inclusive, valoriza isso, ao vivo, interação, porque é o que importa, né? A gente aprende muito mais com os joinhas aqui do que vocês só me ouvindo falar sem parar, né? É legal fazer vocês pensarem porque isso gera aprendizado. E o Jürgen, ele teve esse cuidado ao criar o Management 3.0, é um corpo aí global, hoje reconhecido no mundo inteiro, né? Nesses 12, 13 anos de história, já teve aí mais de 100 mil pessoas certificadas, tem facilitadores como eu ao redor do mundo, então é algo bem validado, bem consolidado e tem uma trilha interessante, né? Então, quem ainda não viu, eu sei que muitos já falaram aqui que fizeram um workshop, mas ele começa exatamente no Foundation, que é o curso onde a gente vai explorar essas 6 visões, todas essas ferramentas que eu comentei com vocês, para ter muita discussão, muita troca, né? Inclusive, aqui na Adlers, a gente teve uma preocupação de ir além, né? A gente trouxe o Lego Serious Play para dentro do workshop como uma ferramenta adicional. A gente refez, né, todas as sessões para a gente ter sessões focadas de 2 horas em que a gente usa um método de ensino extremamente moderno, né, pensando no cérebro e no humano adulto, né, fora o Ford, né, na época que ele criou a Ford, ele foi nas escolas e falou assim: eu preciso que vocês preparem pessoas capazes de chegar na fábrica, ler e seguir ordens, instruções. E aí o sistema de ensino foi criado para criar profissionais para Ford. Infelizmente, até hoje é assim. A gente fica passivamente aprendendo o quê? A ler instruções. Aqui a gente trabalha o aprendizado moderno, que é o quê? Pessoas capazes de resolver problemas.
né? Eu já tive funcionário que eu pedia uma coisa, ele entregava para mim como se estivesse entregando um trabalho de faculdade, né? Não é isso, é resolver problemas. Tanto que a gente, né, hoje a gente envia para as pessoas até uma caixinha com todas as ferramentas que é para a gente poder realmente exercitar. E a minha sumiu, mas eu tenho um dos cartões aqui, né? Então a gente manda o kit para as pessoas para a gente conseguir unir também o virtual com o presencial, né? Então a gente tem o online com o físico e, claro, tudo isso para vocês também aplicarem na equipe de vocês em seguida, né? E tudo que a gente não tiver da questão física, a gente tem toda a versão virtual para imprimir na gráfica, para usar à vontade no Miro e tudo mais. O Alan quer só o kit? Não pensamos nisso, mas vou pedir para o Bruno anotar aqui, que acha que é uma coisa interessante, tá? Bem pensado. E, claro, a gente oferece a certificação oficial internacional, reconhecida internacionalmente, né? Então, nossos workshops são todos certificados pela instituição Management 3.0. E a gente está com. Só para vocês verem, né? Não sei se vocês receberam essa chuva. Eu fui metralhado pela G4 essa semana, né? Porque eles queriam que eu comprasse esse pacote aqui com 400 mil treinamentos que. Gente, eu confesso que eu me cocei para comprar, mas eu falei assim, gente, eu vou ter 1000 cursos que eu não vou ter tempo de ver, vou ficar com um monte de coisa que eu mal vou usar, né? A Conquer fez a mesma coisa, não sei quem viu, acesso lá no Conquer Plus. Eu achei legal aquele curso de inteligência artificial, mas, gente, um monte de conteúdo que eu vi na velocidade 2 enquanto participava de uma reunião, né? O que que é aprendizado nesse caso? É legal para ter um conhecimento, mas você não aprende efetivamente, né? Então, eu tenho esse cara, não sei se vocês conhecem, ele também passou, inclusive, ó, ele foi o meu gerente quando eu estava na NTT, né? Quem comentou NTT aí, eu já trabalhei lá, e olha o que ele falou, né? Hoje, o conhecimento e conteúdo é fácil. No YouTube, quando eu fiz o teste lá da IC Agile, a mulher me perguntou, Tiago, isso tudo que você vai ensinar está disponível no YouTube. O que que você vai fazer de diferente para as pessoas pagarem para estar aqui fazendo? Né? Porque o que vocês derem de conhecimento está disponível. Mas a gente até tem, né? Hoje a Agilers ela entrega junto com o curso ao vivo toda a parte teórica gravada, que a gente sabe que mesmo que você valorize isso, é legal você estudar antes ou se revisar depois. Então a gente tem, para quem gosta, né, de ver o conteúdo, revisar e tudo mais, a gente grava. Inclusive foi uma missão recente que eu consegui finalizar de ter todo esse conteúdo gravado. A Dara, que já fez o curso recente, Dara, logo mais você vai ter o acesso aí para poder revisar tudo, né? Que a Dara está aí sedenta para aplicar tudo, bonito de ver. Logo você vai ter esse acesso e todo mundo que se inscrever já tem esse acesso, né? A gente vai ter uma turma que vai começar agora dia 15 de julho, né? Ele tem é um curso de 16 horas, 100% online, né? Nem tem a parte gravada, mas ele obrigatoriamente tem que ser feito ao vivo, né? Então a gente tem as sessões ao vivo e ele tá por esse valor normal, né? Mas a gente resolveu aproveitar aí que todos vocês estão presentes aqui. Lembrando, tá, que daqui a pouco a gente vai ver o sorteio do livro. A gente criou um cupom, chama Webinar, né? Então, quem for fazer a matrícula para fazer o workshop com a gente, na hora de entrar no carrinho, digita lá webinar e depois confere, né, se ele apareceu aqui no carrinho. E claro, gente, dá para pagar em 12 vezes sem juros, né? Então passa ali no cartão, pode fazer o cálculo que não tem nenhum número mágico ali. Inclusive, quem tiver dificuldade, por exemplo, não tem o limite do cartão ou alguma coisa assim, entre em contato com a gente, o Bruno consegue gerar um link de pagamento, parcelamento, Pix, boleto, né? Hoje em dia só não compra quem não quer. Mas a gente deu toda essa espremida para criar esse valor bem especial para vocês. Então, quem quiser aprender todo o Management 3.0, as 6 visões, aproveita lá, né? Sai menos do que a G4, menos que a Conquer, mas você vai ter todo esse conteúdo. E outra, né? Aquela parte gravada fica na nossa comunidade. E a gente quer muito interação, né? Então, acessar as pessoas, tirar dúvida, trocar, né? Porque a gente realmente faz na troca. Nessa coisa, eu outro dia, o que que eu fiz? Eu estava vendo um vídeo super legal, mas eu não tinha com quem falar, eu não tinha
como recorrer, né? Então a gente quer muito mudar isso, a gente quer que realmente a gente tenha troca, tenha suporte. Então, esse que é o nosso compromisso aí com todo mundo que participar dos nossos workshops. Bom, quem já fez, gente, até que já passou por isso, pode contar aqui no chat como foi, que isso eu posso botar minha mão no fogo, que eu sei que a gente sempre teve esse cuidado de fazer um ensino bem diferenciado. A Andressa viu isso ao vivo lá no Sul, né? Mas eu mudei, não é aquela mesma coisa que você viu, né? A gente está sempre evoluindo. Uma pergunta antes de eu abrir para o sorteio aqui. Vocês acham, aí você pode jogar o joinha para cima ou o joinha para baixo. A gente consegue mudar as outras pessoas? Vocês acham que eu consigo? Porque para mudar a empresa tem que mudar as pessoas, mas a gente consegue cutucar e mudar alguém? Ah, o Alan fez aqui, o Leandro. Gente, eu rodei o mundo, né? Até o próprio Jürgen eu tenho contato direto aqui para a gente conseguir sempre trazer o mais avançado aí. Olha, tá no meio a meio ali. Cinco acham que sim, tá mexendo. O sim, olha, da maioria tá falando que sim. Às vezes o não ganha, às vezes fica no meio a meio, mas uma coisa importante que a gente aprende aqui no Management 3.0 é o quê? Né? Depende se a pessoa quiser. E é isso mesmo, Cristiane, a pessoa só muda se ela quiser. Ela que tem que querer mudar, mas a gente pode o quê? Mudar as nós mesmos. A gente pode ser melhor do que ontem e inspirar as pessoas a quererem mudar. Então tem uma frase que fala assim, né? O exemplo não é a melhor forma de mudar os outros, é a única. Porque as pessoas só vão mudar se ela perceber que o que você fez vale a pena. Então é isso que a gente aprende. Então é um recado assim: façam o que vocês acreditam, evoluam, aprendam, desenvolvam, e aí vocês vão inspirando e puxando as pessoas. E aí elas vão querer mudar e vão seguir você, né? Essa é a melhor forma de fazer essa mudança. Legal? Quem acha concorda, dá um joinha aí. A frase que ilustra esse slide é do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? É o resultado. Então, comece por você, invista em você, seja o melhor que você pode ser, não assim o melhor do mundo, mas melhor que ontem. Se todo dia você for um tiquinho melhor que ontem, você já vai estar no caminho certo. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, ó, esse é o slide, tá? E agora é importante que todo, vou até colocar o QR Code, que vocês acessem, coloca o nome, sobrenome e e-mail, que daí vai acontecer duas coisas, né? Eu vou considerar vocês no sorteio do livro e eu vou mandar uma notinha oficial de agradecimento, né, por vocês estarem aqui, vocês merecem. Então, coloca seus dados e se alguém tiver dúvida, coloca ou aqui no chat ou no próprio Mentimeter, que eu só vou respirar, tomar uma água, aí eu respondo. Ó, são 9 horas em ponto, então respondam aqui a chamada e fica aí mais uns minutinhos quem tiver dúvida, tudo, que eu ainda tenho até um tempinho a mais para a gente conversar aqui. Está pelo celular? Na verdade, você acessa o Mentimeter mesmo, mas qualquer coisa, Luciano, deixa eu mandar uma mensagem. O link, manda o link para eles, Bruno. E eu vou mandar para você, Luciano. Pode me mandar aqui. Responde essa mensagem que eu te mandei com seu nome, sobrenome e e-mail, aí eu incluo você. Pode responder no privado, aí você não precisa compartilhar seu e-mail com todo mundo. E o Bruno me mandou esse link, também se você clicar nele, Luciano, vai direto para a página que você consegue informar. Ah, o kit. Ó, tem uma dica, você pode fazer o workshop que você já ganha o kit, mas você já deve ter feito, mas ó, eu refaria porque a gente repaginou tudo. Mas depois manda uma mensagem para a gente, Alan, que eu vou avaliar essa possibilidade. Senão a gente manda todas as orientações também, porque a ideia é todo mundo também poder criar os próprios kits. Aê, sensacional. E foi bom vê-los todos aqui. Olha, todo mundo
Firme e forte até agora. Ó, tem 50 pessoas ainda. Acho que vocês estão aqui por causa do livro. Mas, ó, esse é o Lego que a gente manda. Não aparece bem na foto, ó, mas é um kitzinho, porque a ideia é, a gente usa muito ele, porque quem estudou management ou pensamento complexo sabe da importância de usar coisas visuais, coisas que a gente pode, né? Por isso que quando as pessoas falam, ai, mas parece coisa de criança, eu falo, gente, você está muito enganado, né? Porque quando a gente usa recursos visuais, post-its, tudo isso é para a gente ajudar as pessoas a trazerem sua criatividade, sua solução de problemas. Se a gente ficar só na tabela, só no diagrama, a gente não resolve. Bruno, teve alguém que mandou uma mensagem aqui para mandar o link de novo. Mandou aqui no Mentimeter. Só a Agnes tem o Lego, né? E agora acho que, pelo que eu conheço, também a gente é o único que manda o kitzinho, porque a gente viu, é muito legal, porque quando você tem as minhas a minha carta, eu não sei onde eu enfiei, mas ó, quando você tem a carta na mão, você já mostra assim na câmera, fica muito mais fácil, né, do que só o Miro, só o Mentimeter. E o cupom, gente, não esqueçam que é o webinar, tá? Coloca o cupom, Bruno, porque daí quem for comprar não perdeu o desconto, porque vale a pena, hein? Exatamente. Nenhuma pergunta nova, pessoal? Podem tirar dúvidas, perguntar. Como... Ah, é essa a pergunta. Como podemos engajar os times? Eu acho que eu falei no meio do caminho, mas é bem nessa linha. Você tem que entender o que as pessoas buscam e você criar o seu ambiente que possa fazer isso. Eu, por exemplo, eu gostava muito Noturno Além de Julho, depois a gente vai checar lá, Gustavo. Acho que não tem, mas a gente já tá para abrir novas turmas. Aí a gente avisa você. Qualquer coisa, gente, lá no site da Agnes tem a lista de espera também. Se você não achar uma data, a gente coloca na lista de espera que a gente avisa sempre que abre, tá? Ah, o Alan. Mas valeu, depois a gente tem que dar uma comissão aí pro Alan que tá propagando. Mas também quem conhece fica fã e sempre fala. Mas como engajar, então? Eu, por exemplo, é que, gente, eu tô ficando preocupado. Ah, tá aqui, ó. Elas foram pro canto da minha gaveta. Mas é o Delegation Poker. O meu Moving Motivators acho que tá na minha mochila. Mas o que que acontece? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que valorizo muito a propósito, né? Mais idealismo e tudo mais. Que é a minha primeira cartinha do Moving Motivators, que é a ferramenta que a gente aprende. Que é essa aqui, ó. Agora eu achei ele. Vou pegar o propósito, que a gente chama de meta, né? Que é a gente querer ter a nossa meta de vida alinhada com o trabalho que a gente faz. Eu já trabalhei em empresas que eu podia fazer trabalho voluntário no meu horário de trabalho. Isso é uma forma que você cria no seu sistema e as pessoas que são mais engajadas, elas têm um jeito, né? Vocês já foram empresas que a gente tem, por exemplo, corrida. Você pode participar de corrida de rua, a galera vai junto, compra camiseta. É quando a gente valoriza essa coisa da relação, tudo, e a empresa utiliza isso. Ou então, happy hours, né? Tudo isso são questões, mas é legal você entender o que o seu grupo valoriza, né? E aí já a gente criar várias questões no sistema para gerar isso. Essa seria uma forma, tá? Claro que vocês falaram de pertencimento, né? Entender onde a gente está indo, encaixar o desejo das pessoas em cima disso é importante para engajar os times, né? Se a gente só chega para o time, faz isso, faz aquilo, não tem como engajar. Agora, se a gente pergunta, né? Se a gente coloca eles na conversa, é mais fácil de realmente engajá-los. Eu vi que tem uma retrospectiva, vale a pena, mas o que o Bruno falou? Sou em Scrum Master e como você recomenda a utilização de Moving Motivator, já que não temos autonomia para executar alguns dos motivadores? Eu não sei, talvez esse exemplo que eu dei, né, que eu não entendi o que seria executar alguns dos motivadores. Mas às vezes, Bruno, só de você rodar com a equipe e o próprio time conhecer a motivação do outro, já ajuda
a gente a fazer um pelo outro, né? Porque é legal quando você tem aquele time que fala assim, nossa, manda isso para a Caine, ó, a Caine está aqui, que eu sei que ela é mais organizada, estruturada, então com certeza, se eu tiver uma atividade que eu preciso estruturar as coisas, eu vou mandar para ela. Porque é uma coisa que ela faz parte do que ela faz, entendeu? É legal quando o seu time compreende isso. Então, quando chegou uma atividade nova lá no Gira, o próprio time fala: manda para o fulano. Ah, tem que debugar? Manda para a Aline lá, que é a curiosa do time. Então, o Moving Motivators pode ajudar nesse sentido. O próprio time conhecer um ao outro e poder trabalhar. Aí é claro, né? Se a pessoa colocou que liberdade é o maior dela e a sua empresa tem horário fixo, não pode fazer home office, uma série de coisas, aí você pelo menos já sabe uma coisa, né? O que ela valoriza está destoante do que o nosso ambiente oferece. Como que eu posso amenizar isso? Como que eu posso compensar? Porque essa pessoa, ela vai constantemente se desmotivar. Então a gente precisa o quê? Criar uma compensação para isso, porque ela, se ela não tiver, ela logo vai estar procurando um lugar para ir, né? Então a gente tem que procurar um mecanismo para isso, mas sem conhecer fica mais difícil ainda. Como falar para pagar sem ser pelo cartão por falta? Ah, o Bruno vai te chamar, beleza. Eu uso o movimento de fetas com meus alunos, me dá alguns parâmetros sobre feedback, estilo de cada um, né? A Aline, ela dá aula de inglês, e aí ela usa para conhecer o aluno, para adaptar, né, o estilo das aulas e trazer assuntos diferentes. É bem isso, é a gente conhecer quem está no nosso time. E, gente, lembra da Pia Maria, né? Se você simplesmente está conhecendo mais as pessoas, mostrando mais interesse por elas, você já vai criar um ambiente melhor, porque as pessoas adoram saber que tem alguém preocupada com elas. Então, se você começa a fazer, no mínimo, ó, o maior desafio do gerenciamento, olha que interessante, eu vou contar uma historinha breve. Eu tive um funcionário, era uma equipe super legal, que eu já, a primeira reunião que eu tive com eles já fiz uma super retro, levei essas ferramentas, mas tinha um cara na equipe que era aqueles assim, gente, eu não gosto de pessoas, eu gosto do meu videogame. Ele era gamer, né? O que ele adorava era jogar o videogame dele. Então, imagina uma pessoa assim na equipe, né? Eu respeitei, eu acho que ele era o sênior, ele era a referência técnica do grupo, mas eu fui levando, fui gerenciando isso, mas teve um dia, né? Eu faço, quem me conhece sabe que eu faço as perguntinhas de quebra-gelo, e uma pergunta era assim, né? Se você pudesse viver num lugar fictício, né, da ficção, onde você viveria? E aí alguém falou na Terra-média, o outro falou não sei aonde, mas esse menino, naquela hora, o olho dele até abriu a câmera, né? E aí ele respondeu que ficaria não sei aonde. Mas o que que aconteceu? Foi uma coisa que ele falou, nossa, eu posso me sentir parte. Lembra que ele é gamer, né? Então, claro que ele escolheu o mundo do game. Mas foi uma pergunta singela, mas que foi o que virou a chave. Então, qual que é? Lembra que tem um slide lá no módulo de motivação que a gente fala assim, né? Engajamento é uma coisa que você tem que ficar testando, tentando, fazendo experimento. Uma hora você acerta. Várias vezes você vai errar, mas uma hora vai dar certo. Então é uma tentativa constante. E esse carinha foi o exemplo disso, porque foi do nada, e daquele dia em diante ele já deu uma relaxada, já entrou mais no esquema da equipe, porque ele percebeu que ele podia ter o espaço dele, mesmo sendo esse cara mais na dele, né, que falava abertamente. Mas eu já fiquei feliz dele falar abertamente, né? Porque em poucos lugares a gente tem a segurança de poder falar. Não, eu prefiro só meu videogame, não gosto de lidar com pessoas, né? Eu tinha uma amiga que falava, eu tenho um pet shop porque é mais fácil lidar com os cachorros do que com as pessoas. Mas como a gente cria um ambiente bom para essa pessoa, né? Tem como. Cobrir tudo. Nos outros workshops co-create, inclusive, Alan, a gente estendeu esse cupom para esses workshops, tá? Então, quem já fez o Foundation e quiser se aprofundar nos follow-ups, que a gente chama, funciona, tá? Inclusive para comprar o pacotinho dos 4. A carta que eu mostrei no início, qual será que foi? Eu mostrei aqui na tela ou mostrei na apresentação, Dara? Você mostrou na apresentação, Thiago. Um que tem várias. Será que o Manuel colocou o nariz aqui no meu.
O que tem? A Dária, ela é sempre É o Delegation, Thiago. Delegation, os 7 níveis, Não, não é isso não. É que tem várias cartinhas. mas eu mostrei hoje. É o Change Manager. O Change Management foi no final, que é esse aqui, o Change Management Game. É esse? Eu compartilho sim. Me chama lá, me manda uma mensagem. Aí a Uhum, gente... Na verdade, no site do Management 3.0 vocês conseguem baixar, tá? Mas aí eu te indico lá onde fica, Dara. beleza. Obrigada. Ok, gente, alguma pergunta a mais? Algo? Qualquer coisa ali no WhatsApp tem o nosso o contato, que o Bruno que responde, então podem perguntar o que precisar, se qualquer suporte a gente está ali para ajudar. E depois, lembra, eu vou mandar o resultado do sorteio e eu vou mandar o material, né, para vocês baixarem o template do Personal Maps e já poder sair aplicando, tá? Amanhã já vai chegar para vocês todos. Combinado? Ó, agora que eu vi que a Lô tá ali, muito bem. Eu acho que eu vou fechar aqui. De 0 a 10 aí, quanto valeu esse tempo que vocês passaram aqui hoje? 1h12, valeu a pena? Para mim foi nota 10, assim. Tá com vocês é sensacional. Imagina 16 horas, ó, só no, na atividade. Muito bom. Muito obrigado, gente. Valeu. Ó, quem não pode participar plenamente ou conhece alguém que está precisando ver isso, a gente vai ter uma turma extra essa sexta, tá? Então podem chamar para as pessoas, podem convidar. Deixa eu colocar o link de inscrição aqui, porque daí na sexta-feira vocês podem estar aqui com a gente, tá? Quem tiver amigos, tal, pode recomendar. Deixa eu passar o link para vocês, tá? Só mandar para as pessoas, ela se inscreve, ela vai receber as informações para estar aqui sexta-feira com a gente. Vocês não precisam que vai ser esse mesmo conteúdo, mas todas aquelas pessoas que vocês conhecem que, nossa, você tem que ouvir o Thiago falar, manda o link e fala para ela se inscrever, tá bom? Na sexta vai ser mais cedo, vai ser 6h30 da tarde. Aí exatamente, né? Sempre que a gente aprende algo novo, valeu a pena. Obrigado, então, pessoal. Vou até parar a gravação aqui e aí eu já vou